Oi, pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai falar de uniões e enumerações, um dos últimos conteúdos aí da nossa disciplina, tá? As uniões, pessoal, a gente pode usar elas da mesma forma que as estruturas são usadas, só que enquanto as estruturas eu vou ter um espaço reservado de memória para cada um dos membros e esse espaço ele vai ser contíguo, né? Ele vai ser inteiro, né? Do início até o fim. Nas uniões, o compilador vai alocar espaço só para o maior dos membros. Tá? Então, se a gente configurar mais de um membro, dependendo do espaço que foi configurado, a gente pode ter perda de informação, perda de dado, na verdade, né? Não de informação. Mas para que serve isso, né? Apesar de ser uma coisa mais que esquisito, né? Eu tenho membros, mas eu posso usar só um ou dois, dependendo do tamanho da união. A ideia é economia de memória, tá? Como a linguagem em C é uma linguagem muito utilizada, para um nível mais baixo, né? Então a gente o pessoal trabalha muito com linguagem em C para programar para microcontrolador, onde o recurso, né, o recurso de memória às vezes, e normalmente até de processamento é limitado, precisa haver alguns artifícios aí para poder economizar a memória dependendo da situação, tá? E as enumerações, pessoal, serve para a gente configurar, informar o compilador, ou na verdade facilitar um pouco na hora que a gente for programar, quando a gente precisar de variáveis que têm valores fixos em um determinado intervalo, tá bom? A gente vai ver os exemplos aqui, tá? Até o textinho aqui eu dei uma atualizadinha nele, mudei esse contra-intuitivo aqui é uma palavra só. Eu dei uma mexidinha aqui, tá? Eu pus intervalo aqui, na verdade é um conjunto, né? Que você não define um intervalo numa numeração, você define valores fixos, né? De um conjunto que você precisa. Tudo bem, vamos dar uma olhada, só tem um exercício esse capítulo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nas uniões, e eu não vou fazer esse exercício, tá? Porque com o que tem aqui dá para fazer tranquilamente. Então, como que a gente declara união, pessoal? Mesma coisa. Union, né? Igual a estrutura. Int A, int B, int C. Os três têm o mesmo tamanho, então o que vai ser configurado, na verdade, na memória vai ser só o A, ou B, ou C. Na verdade, eu vou ter um espaço para guardar os três. Se eu guardar o A, eu não tenho os outros dois. Se eu guardar o B, eu não tenho os outros dois. Se eu guardar o C, eu não tenho os outros dois. Tá bom? Então, mesma coisa que é uma união anônima, né? Então, V1, V2 com o valor 4 e VN com o valor 3 no B. Só é permitido inicializar um membro, tá bom? Porque como eu falei, né, só vai ter espaço para um. Aqui é uma união chamada X. Então aquela é anônima, né? Ela não tem nome, aquela chama X, tem o ABC. E aqui uma união com uma definição do nome, definição do tipo, perdão, que eu chamei de número. Então essa união ou ela guarda um inteiro ou ela guarda um decimal. Se eu setar o inteiro, vai ser representado como inteiro. Se eu setar o decimal, como decimal. Tudo bem? E aqui, float 32 bits, int 32, então o tamanho vai ser 32 bits. Tá? Acho que é 32, tá, gente? Eu tô achando que o GCC, o inteiro, ele coloca 64. Vamos dar uma olhada aqui, ó, só para tirar isso da cabeça. Eu tenho falado de tamanho de tipo, né? Aqui. Int usa 4 bytes, né? 32 bits. E o float também usa 4 bytes. Tá bom? 32 bits. O double usa 8, 64. E o long usa 8. Então percebam, na linguagem C, o long e o int têm o mesmo tamanho mínimo. Né? Eu confundo um pouco, porque em Java, que é uma linguagem que eu trabalho bastante, a minha linguagem padrão, vamos dizer assim, int é 32 bits e long é 64. Na linguagem C aqui essa implementação que a gente está usando do GCC usa o mesmo tamanho, tá bom? De novo, essa limitação ela é inferior, tá? Tem que ter no mínimo 32 bits. Então tem implementações que variam essas coisas, tá? Mas enfim. E aqui uma struct usando uma união. Vamos ver um exemplo aqui que se aproxima um pouco do que poderia ser usado na realidade, tá? Então uma struct que chama item do catálogo, que ela tem um identificador, um preço e um tipo do item, ela tem esses três membros. E o quarto membro dela, que se chama item, ele é uma união. E essa união, ela tem três membros.
esse item do catálogo, ele pode ser um livro, ou ele pode ser uma caneca, ou ele pode ser uma camiseta. Então aqui, do ponto de vista de memória, essa struct aqui vai gastar 41, char, acho que é 2 bytes, né? 41 dá 82, vezes 2 dá 164 bytes, mais 4, 168 bytes. Então isso aqui 168 bytes. Isso aqui gastaria 82. E isso aqui 82 com mais 4 dá 86. Com mais 8. Quanto que eu falei aqui? 86, né? Com mais 8 dá 94. Esse aqui vai gastar mais. Então, o que o compilador vai alocar de espaço quando a gente criar uma estrutura do item do catálogo para o membro que chama item, ele vai alocar espaço, um espaço desse tamanho. Ou eu vou usar o livro, ou eu vou usar a caneca, ou eu vou usar a camiseta. Independente de quem eu usar, o meu tamanho máximo vai ser o tamanho dessa estrutura aqui. Certo? Então a gente ocupa menos memória. Tudo bem? Não alocaria tudo, porque isso aqui não vai ser utilizado. Porque o item do catálogo, ou ele é um livro, ou ele é uma caneca, ou ele é uma camiseta. É a ideia de uma loja, tá certo? Imprimir X, imprimir número ponteiro, imprimir item do catálogo. A ideia é que funcione igualzinho às estruturas, tá certo? A gente usa aquele operador flecha para a gente chegar na estrutura ou na união que o ponteiro está apontando para a gente acessar os valores dele. Tá bom? Aqui eu não vou ficar sofrendo muito não, tá, gente? Porque é bem parecido com o que a gente viu, tá? A única diferença é que a gente pode inicializar só um membro, tá? Ah, tudo bem? Agora aqui, ó, olha só, criando os itens do catálogo, tá certo? Para a gente testar. Então, o item 1, o identificador é 104, o preço é R$ 49,99, o tipo do item é o 1. E o item em si, quando eu estou aqui pela lógica que eu defini na hora que eu programei, na hora que eu desenvolvi, na hora que eu escrevi, na verdade esse é um exemplo do livro do C Programming, tá, gente? Muitos exemplos aqui são mais simples, a gente tira meio que de cabeça, mas alguns que têm uma estrutura um pouquinho mais, vamos dizer assim, não sofisticada, mas envolvendo essas funcionalidades da linguagem que talvez não sejam muito utilizadas, eu acabo pegando do livro e dando uma adaptada, tá? Então, esse exemplo eu lembro que é do livro, tá? Do livro de programação em C que eu falei para vocês, que é muito bom. Então, o tipo do item 1. Agora, eu estou usando esse cara aqui, o 1, ele vai ser um livro. Então, meu item, ponto livro, ponto título, item, ponto livro, ponto autor, item, ponto livro, ponto quantidade de páginas, 805. Agora, meu segundo item do catálogo, ele é o identificador dele, tanto faz, é um valor aqui fixo, né? Que a gente está só para identificar ele dentro do sistema, se a gente tivesse um sistema. O preço dele é 20,50, o tipo é 2, e quando o tipo é 2, a gente tem uma caneca. Item da caneca, item.caneca.formato, formato de café, caneca de café. E o item 3, o identificador, o preço, o tipo do item. Item 3 é camiseta, então item.camiseta.formato igual a V, item.camiseta.cor igual a 20, item.camiseta.tamanho igual a GG. Eu acabei de pensar numa coisa aqui agora, depois eu vou até testar. Eu acho que dá para inicializar essa camiseta aqui com os designadores também. Então, eu colocaria um igual, abre chaves e colocaria esses valores aqui. Depois eu testo, tá? Eu não lembro se eu testei quando eu fiz na época. Agora, olha só. Eu estou usando um tipo de item 4 que não vai ser reconhecido pelo sistema. Então, independente do que eu colocar aqui, como se isso aqui não fosse válido, tá? Então, aqui inicialização dos outros, né? E a impressão dos itens de catálogo. Vamos dar uma olhada na impressão do item de catálogo? Olha lá como que acontece. Está entrando, ele chama i, é um ponteiro. Printf. Item do catálogo, %d, que é o identificador, e o preço. Aí eu faço um switch com o tipo do item. Se o tipo do item for 1, eu vou acessar os membros do livro, do item livro. Se for 2, do item caneca. Se for 3, do camiseta. E se for diferente de um desses 4, tipo de item desconhecido. Então, olha lá, título, autor e páginas, mostrando isso. Agora vejam, cheguei no item.
através do ponteiro, aí a partir daqui a notação é ponto, porque não é, porque o item não é um ponteiro aqui dentro, ó. Certo? Vamos ver, vamos executar, ver o que acontece. Olha lá. Aqui mostrando os valores, depois disso aqui vocês conseguem agora já entender o que está acontecendo, né? E a função imprimir item do catálogo, né? Olha lá, o primeiro, ele é um livro, o segundo é uma caneca, o terceiro é uma camiseta e o quarto, tipo de item desconhecido, tá bom? O tipo do item está errado. Opa. Bem, pessoal, agora em relação às enumerações, aqui é um exemplo tentando representar um baralho, tá? Então vejam, a gente tem as mesmas ideias, eu posso ter uma enumeração anônima, certo? Que ela vai ter os valores vermelho, verde e azul. Enumeração, os elementos, os valores enumerados da enumeração, a gente costuma dar o nome deles tudo com letra maiúscula. E se tiver mais de uma palavra, a gente coloca um underline, né? O underscore, aquele símbolo sublinhado, tá bom? Então, vermelho, verde e azul. Outra forma é dando um nome para a enumeração, igual a gente fez na struct e na union. Enum, tamanho, e os tamanhos, que seriam o tamanho de camiseta. A gente poderia usar no exemplo anterior enumerações em diversos lugares. Por exemplo, falar que tipo de item que é, ou que tipo de caneca que é, se é de café, se é de chá, né? Definição do tipo naipe, agora que é um que a gente vai usar, né? Então, typedef enum naipe. Então, isso aqui é uma enumeração chamada naipe, que pode ser copas, ouros, paus e espadas. E uma struct para representar cada carta do baralho. Então, tem o valor, né, que vai de 1 a 13. 1 a 13? Acho que é, né? 1 a 13. E o naipe, que é um elemento dessa enumeração. Vejam, agora o naipe ele vai ser obrigatoriamente um desses 4 valores. Eu não vou poder colocar qualquer coisa aqui. Então é para isso que serve a enumeração, tá? Internamente o compilador vai compilar e vai gerar números inteiros para substituir aqui nesses lugares, tá? Ele vai atribuir valores inteiros, mas isso não importa, tá bom? Importa que a gente vai poder ter valores fixos, constantes, né? De uma forma um pouco mais apropriada para esse tipo de situação, para representar esses valores. E depois, por fim, uma última estrutura, né, usando typedef também, chamado baralho, que eu tenho um array de 52 cartas. Função novo baralho cria um novo baralho. Função imprimir carta imprime uma carta. Função imprimir baralho imprime baralho. Poderiam ser const, né, porque é só a impressão. Então, vamos lá. Crio o baralho. Isso aqui vai ser feito cópia membro a membro, né, porque não é ponteiro. E imprimir baralho %b, certo? Passando o endereço. Novo baralho. Olha lá para criar o baralho. O que eu faço? Declaro um baralho, uma estrutura do tipo baralho. Guardo num array os 4 tipos de naipe, porque eu quero automatizar qual que eu vou colocar, porque eu vou fazer 13 passadas em copas, 13 em ouros, 13 em paus, 13 em espadas. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Nesse for aqui de fora. E os valores que vão de 1 a 13. Então, IJ do for, que eu já falei que a gente pode declarar agora dentro. Eu vou até corrigir isso aqui, tá bom, pessoal? Em todos os arquivos de código-fonte, vou pôr o I e o J aqui dentro, tá? O int e j. Não sei se eu vou fazer isso, mas provavelmente eu vou, tá? E aí aqui, ó, vamos lá. Faço um for de 0 a 4 para eu andar em cada um dos naipes. Faço um for de 0 a 13 para eu conseguir setar os valores em cada uma das cartas. Aqui eu poderia simplesmente usar o J mais 1 ao invés de valores I, tá bom? Mas coloquei dessa forma. E esse C é um contador que ele vai percorrer aquele array de 52 elementos. Então, ele começa em 0, então a carta número 0, posição 0, ele incrementa a carta número 1, tararara. Na hora que eu rodar 13 vezes isso aqui, o C continua valendo, ele não foi zerado de novo, porque ele é zerado aqui fora, ó, né? Ele é inicializado e zerado aqui. Então, ele vai percorrendo até setar todas as cartas no baralho e retornar um B, tá bom? E aqui, imprimir carta.
imprimir cada uma das cartas. Então, eu tenho um array aqui de valores e um naipe, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Primeira coisa que vai acontecer, eu não vou poder setar na hora que eu for imprimir a carta. Eu quero, na verdade, eu quero mapear aqueles números, né, de 1 a 13, eu quero mapear para o símbolo. Na verdade, é a letra A, né, depois, no final, valete, dama e rei. Então, olha o que ele está fazendo. É um switch, dependendo do valor que está vindo da carta, eu guardo nessa string valor a representação. Pus uma string aqui de 3 posições, poderia ser de 2, né? Não, tem que ser de 3 mesmo, porque tem o 10, né? Então, 2 caracteres mais o caractere nulo. E o naipe. Então, aqui eu encontro qual é o valor. Aqui eu encontro qual é o naipe, dependendo do tipo fixo, né, do naipe. Olha lá, copas, ouros, paus, espadas. Olha lá, estou usando no case do switch. Aí o naipe é C, o naipe é O, o naipe é P, o naipe é E. E aí dou um printf mostrando o que? O valor da carta e entre parênteses o naipe. E depois a função imprimir baralho, que vai receber o baralho, vai imprimir carta por carta, vai colocar um espaço e vai pular linha depois que eu imprimir cada conjunto de naipes, tá certo? Então vamos rodar. Olha lá, criou um baralho. AC, 2C, 3C aqui é de copas, né? Copas, ouros, paus e espadas, tá bom? Com isso aqui, pessoal, dá para pensar na simulação de um jogo de baralho, né? Então você roda esse for, cria esse baralho, depois você tem que pensar numa forma de embaralhar o baralho e começar um determinado jogo, tá bom? Eu acho que até tem a proposta de um programinha para fazer isso aqui. Deixa eu ver se é. Ah, tem mesmo, ó. Aqui, ó, depois eu mostro ali. Depois eu mostro aqui porque é um extra, tá? Acho que um aluno do primeiro ano perguntou, dá para fazer um jogo de baralho? Eu falei, dá, só que você vai ter que embaralhar as cartas, né? Então, aí eu lembro que eu montei um exemplinho aqui de como gerar número pseudo-aleatório, na verdade, para ele poder fazer o embaralhamento, né? Agora o exercício, né, só tem um. Considere esses tipos aqui. Está usando estruturas, está usando união, está usando enumeração. Está usando enumeração? Está usando enumeração aqui, né? E escreva um programa que lê os valores de um retângulo e de um círculo e calcule suas áreas, que os movam, que os redimensione e que calcule suas áreas. De novo aqui. Tem que ajeitar aqui também, ó. Calcule suas áreas, que os movam, que os redimensionem e que os imprimam, né? Aqui. Tipo, já vou fazer a alteração. Então aqui tem um exemplo, vocês vão fazer. Tá certo, pessoal? Eu não vou explicar muito esse aqui não, porque dá para fazer lendo, né? Agora, em relação aos números aleatórios, pseudo-aleatórios, se vocês precisarem gerar números aleatórios na linguagem C, é o rand.c, a gente precisa incluir essa biblioteca time.h, não por causa do aleatório em si, mas para a gente gerar uma semente aleatória, lá, semeadura do gerador de números pseudo-aleatórios. Essa função rand intervalo gera um número nesse intervalo aqui, iniciando no int início e terminando no fim. Então, se eu passar 5 e 10, vai me gerar um número aleatório. Cada vez que eu chamar essa função, vai me gerar um número pseudo-aleatório entre 5 e 10, 5 e 10 inclusive. Tá? Aí tem a explicação aqui, pessoal. Eu não vou ficar tomando muito tempo, não, porque quem tiver interesse, dá uma olhada aqui no que está feito. Tá certo? No que está explicado. Tudo bem? Então, acho que é isso. Eu vou fazer a correção do que eu falei ali aqui no enunciado do exercício. E acho que esse vídeo, então, finaliza aqui. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, como sempre, manda e-mail, põe comentário aí no YouTube ou a gente resolve no plantão. Tá bom? Valeu, falou e tchau.